Boa noite a todos. Já estamos ao vivo, direto da Sociedade Espírita Recanto de Luz, através do nosso canal, sempre com muito carinho, com muita gratidão, por estarmos aqui, para cumprirmos com mais uma atividade na qual nós somos convidados a participar e a colaborar com instrumentos na divulgação do estudo da doutrina espírita. Com essa gratidão aos amigos encarnados e desencarnados que nos apoiam nessa tarefa, nós, em primeiro lugar, gostaríamos de convidar a todos para que, nesse momento, se unissem a nós em coração e prece, para que todas essas vibrações, as quais nós recebemos aqui, na nossa sala do Recanto de Luz, possam chegar nesse exato momento a cada coração que se encontra em casa. Afinal de contas, cada lar, nesse momento, é um cantinho do nosso Recanto de Luz, que acolhe, que ampara, que sustenta e que dá aquele amor fraterno através da equipe espiritual. Então, neste momento, convidamos a todos que elevem os pensamentos a Jesus, a espiritualidade amiga, a todos os nossos espíritos da falange de Bezerra de Menezes envolvidos em cuidar da nossa saúde. A todos aqueles que trabalham para que a cura do nosso planeta se estabeleça conforme a vontade do Pai soberanamente justo e bom. Portanto, nesse momento, vamos dizer assim: Deus Pai, de infinita bondade, soberanamente justo e bom, que a tua misericórdia alcance a todos nós, nos quatro cantos deste mundo, que possamos sentir as tuas bênçãos de amor, o teu carinho nos envolvendo, o teu amor nos protegendo, e a tua paz serenando os nossos corações, fortalecendo a nossa fé, para que tenhamos forças para passarmos por quaisquer que sejam as tempestades da nossa vida nesse exato momento. Nos ampara, Senhor, porque confiamos em Ti, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Vamos deixar aqui também a nossa gratidão a Allan Kardec e a todos os espíritos superiores que trouxeram para nós a doutrina espírita, que amanhã completa os seus 164 anos de existência, para o nosso consolo, o nosso esclarecimento e o nosso conhecimento através de uma fé raciocinada. Vamos passar então a nossa exposição de hoje, o nosso estudo de hoje, né? Como costumamos gostar de dizer, porque quando estamos expondo um trabalho, nós precisamos estudá-lo. E quando estudamos, compartilhamos com os amigos para que possamos debater, conversar sobre aquilo que está sendo colocado. E ele vem através do capítulo 13, itens de 1 a 3, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. E tem por título principal fazer o bem sem ostentação. Nós vamos tratar aqui dos 3 primeiros itens. E o primeiro e o segundo item que o Evangelho nos traz são passagens evangélicas de Mateus. E a primeira passagem, ele diz assim: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola,
não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 4. Agora prestemos atenção na segunda colocação evangélica do estudo. Mateus traz assim para nós: tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai, mostra-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Vamos prestar um pouquinho atenção aqui nessa segunda citação evangélica. O que nós entendemos pela fala de Jesus em relação ao abstente a falar disso a quem quer que seja, mas mostra-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés. O que é esse dom prescrito por Moisés? Nós entendemos isso? Ou nós apenas lemos lá no Evangelho e achamos que é apenas só uma citação para enfeitar o resto do ensinamento que vem pela frente? Nós sabemos que nada está ao acaso, né? No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nem tampouco está ao acaso nos textos bíblicos, tanto do Antigo como do Novo Testamento. O que seria, então, este dom prescrito por Moisés? Qual a relação e qual a importância destes dois trechos colocados aqui no contexto desse nosso estudo de hoje? Então, nós fomos pesquisar. Nós fomos procurar lá e encontramos em Levítico, capítulo 14, se eu não me engano, exatamente, capítulo 14, nos itens mais ou menos de 1 a 7. Ele é um pouquinho maior, mas para que a gente possa resumir aqui de uma forma mais direta, apenas para que a gente entenda o que significa esse ato de Jesus. Então, lá neste capítulo de Levítico, nós vamos encontrar Deus dando uma ordem a Moisés. E ele diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a cerimônia do leproso. Quando houver de ser purificado, será levado ao sacerdote. Mas que cerimônia era essa? Quando ele estiver totalmente curado, ele será apresentado aos demais. Que cerimônia era essa? O que precisava ser feito para que se confirmasse esta cura, não? Então, Deus disse a Moisés assim: mandará ao que se purifique que ofereça 2 aves ao sacerdote. Uma delas será sacrificada e a outra permanecerá viva. Junto a esta que foi sacrificada, irá ser mergulhado ali naquele sangue, naquelas águas onde a ave foi sacrificada, um pau de cedro, que representava a eternidade, a longevidade, hisopo e escarlata, que era retirado de um inseto, hoje conhecido por carmim, não? Que tinha algumas propriedades. O hisopo era uma erva, certo? Retirada de um arbusto, era uma erva aromática, mas com propriedades medicinais de desintoxicação, de limpeza.
Então, aquela ave era mergulhada ali, que estava viva, banhada naquele carmim, e era solta para que as pessoas pudessem ver que estava sendo realizada a cerimônia de cura de um leproso. E após borrifar o corpo daquela pessoa que foi curada da lepra, de 7 a 8 vezes, borrifava o corpo daquela pessoa, ele ficava de 7 a 8 dias em isolamento, até que a cura realmente fosse confirmada. E aí, então, o sacerdote apresentava novamente aquele cidadão à sociedade, o incluía novamente no livro da vida, apresentava a Deus e também apresentava ele como curado para a sociedade, ele voltava a ingressar novamente na sociedade. Mas o que isso tem a ver com Jesus? O que aconteceu aqui? Jesus era conhecedor das normas do judaísmo, ele era judeu, então ele sabia que depois da cura de um leproso, era ordenado que ele fosse apresentado ao sacerdote e prestasse essa cerimônia, da qual foi ordenada por Deus a Moisés. Então, isso antes de Jesus estar na terra já acontecia. Então, Jesus diz para ele o seguinte: não te mostres a ninguém, vai e te apresenta ao sacerdote a fim de que lhe sirva de prova, e oferece o dom prescrito a Moisés, prescrito por Moisés, né? Então vejam que ele, sendo quem era, ele não disse assim: não precisas fazer mais nada, estás curado, e diz para todo mundo que eu te curei. Então esta é a relação com o nosso estudo de hoje, de fazer o bem sem ostentação. Então ele está revestido de toda a humildade, mostrando que conhecia a lei, e que nem mesmo ele, sendo quem era, não estava acima da lei, e sabia que se ele fizesse isso, implicaria em situações desagradáveis para aquele cidadão no qual ele havia curado. Então ele ordena: vai e te apresenta ao sacerdote. Claro que nós sabemos que as pessoas diziam quem tinha lhe curado, porque a ordem era: não digas a ninguém que eu te curei, até que te apresentes de novo à sociedade, que sejas incluído novamente no livro da vida. Então, com esta humildade, aqui nós encontramos outra profecia colocada em Isaías, né? No capítulo 4, capítulo 41, versículos de 1 a 9, dizendo que ele não seria vaidoso nem ostensivo em suas atitudes. Então, essa é a relação da qual Mateus faz e é colocada neste estudo evangélico, para que a gente possa entender que nada está solto nos ensinamentos dos Espíritos, nem tampouco nos ensinamentos evangélicos. E o Evangelho segue nos dizendo assim: foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já se pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Por quê? Por que a punição do seu orgulho? Porque normalmente aquele que faz algo pensando receber reconhecimento, agrado de um, agrado de outro, ele está colocando o que acima da caridade? Nada mais do que o seu orgulho, né? Então, ele tem essa capacidade, né, de achar que a bajulação daqueles que estão na Terra lhe trarão maior felicidade do que o reconhecimento de Deus, de fazer a coisa quietinho.
porque Deus sabe como nós estamos praticando. E, além dele estar vendo que nós estamos fazendo bem, ele sabe da nossa real intenção. Então, mais importante do que o ato é a intenção que nos motivou a fazê-lo, a praticá-lo. Então, é um estudo curto que está no nosso Evangelho, mas de vital importância para que a gente compreenda isso, não? E ainda vamos encontrar aqueles que, apesar de esconder a mão direita, ainda deixam assim uma pontinha do dedo aparecendo, como quem diz, vamos ver se alguém me ouve, porque o orgulho está predominando. E aí nós vamos encontrar lá na Revista Espírita o que nos diz o Espírito de Verdade, nos alertando sobre a importância da nossa devoção, da nossa caridade desinteressada. E ele vai dizer assim, na Revista Espírita de março de 1862, o Espírito de Verdade diz assim para nós: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ora, quais são os tempos? Estamos vivenciando esses tempos, não estamos? Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho, já recebeste a vossa recompensa, tal qual quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. E nós somos assim, não? Atualmente está na moda, né? Nós nos preocupamos na selfie. Então a gente vai lá fazer uma caridade, tem que fazer a selfie da caridade. Eu estou doando para o fulano, para o Beltrano. Então já estamos quites por aqui, né? Já estamos felizes com a situação. Então a gente compartilha lá o estudo da Casa Espírita e vai lá olhar para ver quantos curtiram, quantos comentaram, quem gostou, quem não gostou. Por quê? Porque o orgulho, a nossa vaidade, faz com que a gente se preocupe, às vezes, muito mais com a quantidade daqueles que nos assistiram do que com a qualidade do nosso trabalho, do que com aquele coração que nós fomos capazes de resgatar nesse momento em que estão se cumprindo as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Quantos corações nós temos auxiliado a passar por esse momento? Se nós conseguirmos despertar um só coração, como diz uma vez aqui o nosso amigo Luiz Paulo, em que eu assisti, eu era apenas uma ouvinte aqui na nossa assistência, e eu nunca mais esqueci desse ensinamento. Quando nós despertarmos a curiosidade de um só coração para o nosso Evangelho, para o Evangelho de Jesus, para os ensinamentos da doutrina espírita, um só coração, que a sua curiosidade seja despertada, porque a curiosidade nos leva a investigar e querer estudar, o nosso trabalho já estará valendo a pena. Então, nós temos que nos preocupar, nos meninos, com a quantidade de amigos que estão nos assistindo, mas com aquele coração que nós precisamos resgatar. Aquele que não nos assistiu, mas que ligou para a nossa casa, que quis conversar um pouquinho, que nos pediu ajuda, que pediu para que a gente faça uma prece, porque ele está aflito neste momento em que estão se cumprindo estas coisas que estão transformando a humanidade. Nem todos nós temos uma fé que se sustenta em qualquer época, como diz Kardec. Às vezes nós nos deixamos cair. Então sejamos mais solidários nesse cuidado, nesse trato com aqueles que estão conosco.
Isto também é caridade em silêncio. Nós não precisamos contar para ninguém, nossa, hoje mais de 10 pessoas ligaram para mim, passaram uma mensagem pedindo ajuda, me agradecendo por isso. Não, façamos silêncio. Façamos a nossa parte sem o cuidado de falarmos ou comentarmos sobre as dores da vida alheia. A caridade do silêncio também faz parte do nosso ensino de hoje, do nosso aprendizado de hoje, de praticarmos a caridade sem ostentação. E vamos seguir aqui, vendo o que nos traz Emmanuel neste nosso estudo aqui. Antes de Emmanuel, nós vamos ter outro pedacinho do Evangelho que diz assim: para esses, não, que deixam aquele pedacinho da mão à mostra para serem observados, para esses nem mesmo a recompensa terrestre existe, porquanto ele se vê privado da grata satisfação de ouvir bem dizer-lhe o nome, e é esse o primeiro castigo do seu orgulho. Ou seja, ele deixou ali a mão à mostra, mas as pessoas que viram, que observaram, não se preocuparam em dizer: olha, fulano, muito obrigado, olha, fizesse muito bem. Não. Então, ele não tem, né, essa satisfação de ouvir o seu nome ali naquela colocação de que alguém prestou atenção no que ele estava fazendo. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do benefício, salvaguardando-lhe a dignidade do homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa, diferente, né? Bem diferente de receber uma esmola. Então, esse cuidado que a gente tem, não humilhar o outro, não fazer que todo mundo note que nós estamos ajudando, porque o nosso orgulho vai ficar bem mais satisfeito. E às vezes nós costumamos, aquela pessoa que não ouviu o seu nome, mas que jura, né, que faz a caridade sem necessidade de reconhecimento. Quantas frases nós já ouvimos em relação a isso, quando alguém está conversando com um amigo e diz assim: eu não costumo falar isso por vaidade ou por querer reconhecimento, mas conta, né? Porque sabe que o amigo me está escutando. Ou então assim: tu sabes que eu não sou orgulhoso, por isso que eu conto só para ti o que fiz, esta ou aquela atitude, para este ou para aquele amigo. Às vezes, nós escutamos lá no meio da conversa alguém comentando: nossa, fulano melhorou, está tão bem, a sua situação hoje está tão diferente. E aí a gente vira e diz assim: se fulano hoje está bem, foi porque eu ajudei, mas isso ninguém precisa saber, porque eu não preciso da bajulação dos outros. Se realmente nós não precisamos, aquilo que alguém estava comentando lá sobre aquela pessoa que nós ajudamos, não iria sequer chegar aos nossos ouvidos, não? Ou então, se nós escutamos, poderíamos simplesmente ter agradecido a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu tive a oportunidade de ajudar. Que bom, Senhor, que este irmão foi atendido nas suas necessidades. Mas nós, no nosso orgulho, disfarçado de quem é humilde, né? Disfarçado de quem não está assim muito preocupado, com aquela modéstia, disfarçado, adora dar esses toquezinhos, assim, como quem diz: não, ninguém se preocupa, eu estou comentando aqui num grupo pequeno, porque a gente sabe que o grupo pequeno às vezes vai levar para mais adiante, né? Então, nós vamos lembrar ali, ó, o que diz mais um pedacinho do Evangelho. A verdadeira caridade é delicada
é engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo o atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. Preste atenção agora. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem precisa, a quem presta serviço. Eis o que significam estas palavras. Não saiba a mão esquerda o que dá à direita. E os espíritos estão querendo dizer aqui para nós que quando nós estamos fazendo, prestando essa caridade, genuinamente, de coração, sem nenhuma intenção para satisfazer o nosso orgulho, aquele que nós estamos ajudando acaba percebendo que quem está sendo ajudado somos nós. Tal qual a maneira e o jeitinho que nós damos para que a coisa fique assim, né? Nesse nível. Não, quem está recebendo ajuda que sou eu, viu? Sabe? A gente vai dando, a gente conhece as palavras, como diz aqui, né? As palavras brandas, a gente sabe como usar isso. E aí nós vamos lembrar de Chico Xavier. Chico Xavier fazia isso. Essa história alguns já conhecem, mas não custa nada nós repetirmos para aqueles que ainda não a ouviram e para fixar, né, o nosso estudo de hoje. Chico Xavier, todos os anos, no Dia das Mães, ele ia fazer uma visita aos presidiários. E havia um grupo desses presidiários que era considerado mais perigosos, digamos assim, onde as visitas não eram totalmente liberadas ou autorizadas. Mas Chico disse ao diretor do presídio que não sairia dali sem confraternizar com aqueles irmãos. E aí ele pediu que fosse chamado o líder daquele grupo de irmãos ali. Ele perguntou, vejam as palavras de Chico, quem é o nosso líder neste grupo? Quem é o nosso líder neste grupo? Ele se colocava em igualdade com aqueles presos. E aí foi trazido até ele, o líder do grupo, e ele disse, não, seu Chico Xavier, pode entrar, não tem problema, fique aqui conosco, não tem nenhum problema. Sem medo nenhum. E Chico, se dirigindo a esse líder, perguntou a ele assim, quantos de nós somos aí dentro, neste grupo? E o líder respondeu para ele, 46. Digamos que era esse o número. E o Chico respondeu assim, comigo, 47. Porque ele levava revistas, ele levava bolachinhas, biscoitos, doces para dar, para confraternizar com aqueles irmãos. Ao sair de lá, alguém perguntou para ele, Chico, por que você traz essas revistas? Ao invés de trazer os seus livros que você psicografa para doar a estes irmãos, ele respondeu, meu amigo, eu venho aqui para aprender com eles, eu venho aqui para prestar um momento de confraternização, de uma boa conversa, eu não venho para doutriná-los. E são tantos aqui com fé diferente da minha, que eu não posso fazer isso. Ofendê-los em suas crenças, em hipótese alguma. Mas quando estes irmãos nos solicitam algum livro de presente, está aqui, ó. Nós fazemos questão de anotar os seus nomes e enviamos pelo correio, um por um, autografado, especificamente para eles, com uma dedicatória, como um presente nosso. Isso é fazer o bem. É compartilhar a sua fé, o seu amor, o seu carinho por todos, sem distinção, sem querer aparecer, sem querer
se sobrepor para aquelas pessoas. Não, eu sou o Espírito e vim aqui porque a minha fé me torna superior diante de vocês. A minha fé faz com que eu não tenha medo de vocês. E nós sabemos que não era esse o caso de Chico Xavier. E Emmanuel vai complementar esse nosso estudo dizendo assim: Jesus não se reportava somente à humildade no ensinamento a que nos referimos, destacava também a prudência e a ponderação, assinalando a riqueza do silêncio que nos compete usar nas menores lutas da vida, em favor do êxito de nossas próprias tarefas. Lembra-te que os problemas se estendem ao infinito. Cada ser, cada criatura, cada consciência possuem necessidades diferentes entre si. A caridade para com o instrutor não é a mesma que devemos prestar ao aprendiz, e a assistência ao homem enfermo não é igual à que nos cabe dispensar ao homem robusto. A essência do bem é una em suas raízes fundamentais, mas os seus métodos de manifestação variam infinitamente. Guardemos, pois, o ensinamento da mão direita, que deve trabalhar sem a intromissão da esquerda, e adotemos o silêncio por soberana medida de equilíbrio na sementeira de felicidade em nosso próprio benefício. Emmanuel, Revista Reformador, de 1953. Excerto do texto e louvor do silêncio. Para finalizarmos, a mensagem também do Emmanuel, que diz assim: em silêncio, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo do coração a vontade de Deus. Paulo, carta a Efésios, capítulo 6, versículo 6. Se sabes, atende ao que ignora sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldizeis ninguém. Se queres ensinar a caridade, não te trajes de espinhos para que teu contato não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazer, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isso que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais, como o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado as fantasias que confundem aos olhos da carne e nem te consagres aos ruídos da boca. Faz o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Emmanuel. Que tenhamos guardado no nosso coração um pouquinho da importância de fazermos o bem e a caridade de forma silenciosa, sem ruídos, sem as ilusões e as bajulações do nosso mundo e das criaturas humanas. Agradecemos carinhosamente a presença de todos os amigos encarnados e desencarnados. Fiquem em paz, Jesus nos abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.